Ao darmos início às atividades dessa noite, queremos recepcionar a todos que estão aqui hoje, nos assistindo, fazendo parte desta noite. E hoje a gente vai ter a palavra do nosso irmão Marcos Capitelli, que vai nos trazer a página, a trajetória de Paulo de Tarso. Talvez, pode se dizer, um dos maiores trabalhadores de Jesus, maior apóstolo de Jesus, Paulo de Tarso, apesar de antes ter perseguido tanto os cristãos, os seguidores de Jesus, se tornou depois de se redimir o maior, entre os maiores apóstolos de Jesus. Mas antes eu vou dizer uma poesia muito bonita e depois a gente vai à página do nosso irmão, página dessa noite. Vamos lá. Aonde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas do materialista. Deus é apenas uma invenção da fé. Mas o pensador dirá pausadamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com a segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no ar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães citando os filhos teus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e vejo Deus nas lágrimas da morte. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Encontro Deus na criatura boa e vejo Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Presinto Deus na dor que nos emana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza. Eu vejo Deus no gesto de bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. E vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que em tudo fala dos poderes de Deus. Eu vejo Deus nas expressões da arte e no amor dos homens, também sigo Deus. Mas onde eu vejo Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então essa é a maneira que a gente deve
vezes, quando a gente nos questionar, onde será que está Deus? Deus está em tudo isso e muito mais. Mas para não prolongar muito, a hora já está chegada, vamos convidar o nosso irmão Marcos, que se achegue, que é a tribuna, e a gente possa aproveitar a página de hoje, a trajetória de Paulo de Tarso. Vamos receber o nosso irmão. A nossa proposta na noite de hoje é falar um pouco de um personagem da história do cristianismo que experimentou os dois lados da questão religiosa em uma mesma encarnação. Nós sabemos que Moisés, considerado como o maior legislador encarnado entre os homens, trouxe para nós a crença no Deus único, aquele momento em que os encarnados acreditavam em diversos deuses. E Moisés, como o maior entre os homens, veio trazer para nós esse pensamento, dessa crença no Deus único. É claro que tudo fazia parte de uma preparação do nosso Pai Maior para nos trazer as luzes dos ensinamentos que vieram depois culminar na vinda de Jesus. Sabemos que entre Jesus e Moisés vieram outros profetas, e que nós conhecemos como João Batista, como Elias, e terminando com a vida de Jesus, já anunciada por algum deles, e que a humanidade, na maioria absoluta naquele momento, não se encontrava ainda preparada para o recebimento dos ensinamentos de Jesus, o que culminou na sua crucificação, o que culminou na perseguição dos seus apóstolos e também de muitos discípulos que vieram surgindo depois do advento do cristianismo. E é claro que os fariseus naquela época, que eram os maiores defensores da lei de Moisés, um povo bastante instruído com relação ao Velho Testamento, que defendiam o Velho Testamento, diríamos aí, como eles costumavam falar, defender a lei. E a lei que eles se referiam era os ensinamentos de Moisés. Alguns, como o personagem que queremos comentar na noite de hoje, Saulo, e depois conhecido como Paulo, o apóstolo Paulo, que era um dos maiores dentro do Sinédrio, se propôs naquela época a perseguir os cristãos, porque na visão dele, na forma que ele entendia, os cristãos estavam deturpando os ensinamentos de Moisés. Ele não conseguia ver naqueles ensinamentos de Jesus algo que complementasse aquilo que Moisés e os antecessores de Jesus haviam trazido como luzes do Pai à implantação do seu Evangelho. E na época que Jesus já havia sido crucificado, surgiu um discípulo por nome Estevão, um grande discípulo que compreendeu perfeitamente os ensinamentos de Jesus e já pregava abertamente nos núcleos de ensinos do Evangelho do Cristo aquilo que na visão dele, Estevão, era a lei que deveria de ser obedecida. Não foi muito longe, o Sinédrio na época se reuniu, que era a cúpula do farisaísmo, e Saulo, ainda naquele momento, designou que Estevão deveria ser preso. Foi ouvi-lo numa pregação e o insultou, e diante de respostas seguras, de esclarecimento, ele se sentia muito mais ofendido ainda com aquelas ideias novas
e considerou que Estevão não só deveria ser preso, como deveria ser apedrejado. Convocou para um julgamento, para que ele pudesse se defender como cidadão israelita que era. A lei lhes outorgava esse direito. E Estevão compareceu. Foram feitas muitas perguntas com relação ao Velho Testamento, com relação à lei que os fariseus adotavam, e Estevão respondeu sempre dentro dos ensinamentos de Jesus, o que ainda mais irritava Saulo naquela época, o que ele considerava que era um risco muito grande para aquelas mentes muito simples ainda do povo, que aquele povo facilmente poderia ser conduzido a novas interpretações dos textos, o que representava um risco muito grande àqueles que defendiam a lei mosaica naquela época. E assim fora feito. Estevão foi preso nessa reunião, levado ao calabouço, e lá permanecia preso. E as ideias já de Saulo naquele momento era prender outros cristãos que já trabalhavam, que já se manifestavam entre as camadas mais humildes da sociedade em Jerusalém. E o apóstolo Pedro, que é bastante conhecido por nós como um dos defensores dos humildes, dos mais humildes, dos leprosos, nesse período já conduzia a Casa do Caminho, um lar de assistência a pessoas necessitadas. E já traçado o plano de prisão a esses irmãos, Saulo não demorou muito e prendeu Pedro e alguns outros já que trabalhavam na Casa do Caminho. E um dos companheiros dele, por nome Gamaliel, que também fazia parte do Sinédrio e naquele momento ainda respondia com a chefia, ele ainda era o personagem maior que todos ouviam, sempre bastante ponderado, chamou Saulo e disse: olha, Saulo, seria muito interessante que você não prendesse esses irmãos, soltasse eles e não conduzisse esses irmãos ao apedrejamento. Logrou êxito em defender Pedro, Tiago e mais um dos companheiros de Pedro que já trabalhavam na Casa do Caminho. Mas com relação a Estevão, ele não conseguiu. Saulo não abriu mão do apedrejamento do discípulo de Jesus. Marcado a data para um período um pouco mais longo, nesse meio de tempo, Saulo procurava perseguir todos aqueles que, a seu ver, estavam deturpando a lei, deturpando os ensinamentos que para eles, os fariseus, deveria ser defendido a ferro e a fogo. Saulo havia conhecido uma moça por nome Abigail, filha de Zacarias, e nesse momento, nesse período já namorava. E ele, com aquelas perseguições aos cristãos, vivia muito irritado, muito desequilibrado, e só encontrava paz quando ele estava ao lado da namorada, aonde conversavam, traçavam os planos de futuro. E um determinado dia convidou Abigail para que fosse também com ele a Jerusalém, onde seria executado o deturpador da lei, o herege, como costumavam o Sinédrio classificar aqueles que estavam defendendo as ideias de Jesus. Abigail, depois de muita relutância, concordou em ir. Mas ela então não sabia que Estevão era seu próprio irmão, que há um longo tempo havia se afastado do lar e, pregando o evangelho em Roma, fora preso. E um soldado romano
aconselhou ele que deveria mudar de nome. Soltaram ele e pediu para que ele trocasse o nome para Ezequiel. E ele trocou de nome, e assim que ele se apresentava com esse outro nome. Portanto, ouvia-se falar dos feitos desse Estevão, mas os familiares não sabiam de quem se tratava. E Abigail, por sua vez, também não sabia que aquele nome do qual o namorado falava tanto era o seu próprio irmão. No dia do acontecimento, do apedrejamento, foi que ela foi perceber que o verdugo havia apedrejado seu próprio irmão. E nos últimos momentos de Estevão, já apedrejado, foi que ela viu e pediu que parasse aquilo, porque aquela pessoa era seu próprio irmão. E Saulo não conseguia entender o que havia acontecido. Por que Jesus continuava sempre atravessando o seu caminho? Que mistério era esse que tinha levado ele, conduzido ele ao apedrejamento do irmão da própria namorada? Evidente que Abigail, diante daquela imensa dor de ver o seu irmão apedrejado ali, caiu de joelhos diante do irmão nos seus últimos momentos de vida. E Saulo não conseguia vencer o orgulho, não conseguia vencer a própria vaidade, e naquele momento abandonou Abigail, dizendo que seria impossível que eles construíssem uma família e ele estivesse casado com o seu maior inimigo, ele considerava, sendo que Estevão, antes de morrer, abençoou a união da irmã com ele. Saulo continuou ainda a perseguir os cristãos. Diante do acontecido, foi informado por um amigo que Abigail havia adoecido, e foi já encontrá-la num leito de morte na casa de Zacarias, aonde a doença já havia consumido praticamente as suas forças físicas, e ela veio a desencarnar. Mas quando desencarnada, já conhecia um pouco do Evangelho do Cristo pelos pergaminhos que alguns dos cristãos já traziam, já escrito, e estudavam e se reuniam em torno deles. Procurou saber de Zacarias com quem Abigail havia conhecido aqueles ensinamentos. E ele disse que um tal Ananias, que tinha esses pergaminhos, foi quem instruiu Abigail sobre essa nova seita, sobre esse novo conceito de religião. E ele logo se sentiu furioso. Mais um daqueles que defendia Jesus atravessava o seu caminho. E reuniu o Sinédrio novamente e lhe pediu providências. Reuniu alguns dos seus soldados e partiram em busca de Ananias. Descobrindo que Ananias não tinha residência fixa, buscou informações e, por final, ficou sabendo que Ananias se encontrava em Damasco. E aí surge aquela passagem bastante conhecida por nós da conversão de Paulo a caminho de Damasco. Partiram em diligência e, num certo momento, ele começou a passar mal, caiu do cavalo diante da luz que resplandeceu para ele, e ninguém dos companheiros entendia o que estava conhecendo, nem ele. Foi quando Jesus se aproximou dele, tocou no ombro e disse: Saulo, por que me persegues? E ele havia perdido a visão, não sabia de quem se tratava. E perguntou: quem és tu? E o mestre respondeu: eu sou Jesus, pelo qual você tem imputado tanta dor e sofrimento
a meus seguidores: o que queres que eu faça, Senhor? E Jesus disse: vai a Damasco, e lá você vai ficar sabendo o que fazer. A caravana retornou, e Jacob, que era mais apegado a Paulo, o acompanhou até Damasco. Chegando em Damasco, Saulo, que era um dos chefes do Sinédrio, que era, diríamos, como se fosse um Vaticano hoje, era praticamente o Papa naquela época, disse a Jacob: como eu estou cego, me conduza à casa de Sadoc. Sadoc era um outro amigo do Sinédrio, um dos chefes da igreja naquela época, e isso foi feito. Chegando diante de uma grande residência, luxuosa, com grandes portões, Saulo não quis entrar a princípio. Ficou ali do lado do muro e pediu para que o seu companheiro anunciasse a sua chegada. O companheiro bateu, foi recebido, entrou e contou a Sadoc o que havia ocorrido na trajetória do deserto. E Sadoc disse: olha, é muito arriscado eu receber ele aqui. A minha casa tem muitos amigos da igreja, muitos companheiros de trabalho, o que vão pensar dessa situação? Mas o que eu digo a ele: olha, diga que eu não estou em casa. Pega a rua tal e tantas esquinas vocês vão encontrar a pensão de Ananias. Hospedam-se lá e eu vou procurá-lo lá na pensão. O serviçal saiu e disse a Saulo: olha, Sadoc não se encontra. E Saulo disse: mas eu ouvi a voz dele. Eu posso não estar enxergando, mas não estou surdo. O acontecimento não afetou a minha audição. Mas já um tanto quanto resignado diante da nova situação, seguiram. Chegando à pensão, ele foi hospedado, trazia dinheiro, tinha ainda bastante recursos, e o companheiro pediu que gostaria de se ausentar, porque tinha deixado em Jerusalém esposa e filhos. E Saulo compreendeu a situação do companheiro e disse: podes ir. 3 dias depois que estava na pensão, cego, sem amigos, sem ninguém para conversar, pensando em tudo o que ele tinha feito na perseguição de seus próprios irmãos perante Deus, eis que Ananias vem e se aproxima dele e disse: eu venho para falar com você. Mas quem é você? Olha, eu sou um enviado do mestre. Conheço a tua história, sei o que aconteceu, sei do que você está precisando, e em nome de Jesus vim para lhe restituir a visão. E assim fora feito. Em nome do mestre, Ananias pediu e Saulo voltou a enxergar. Muito agradecido de tudo aquilo que tinha acontecido, se aconselhou com Ananias, a pessoa pela qual ele estava indo persegui-lo e prender, para julgar e, quiçá, apedrejá-lo também, como mais um no pensamento dele, herege, que deturpava os ensinamentos de Moisés, a lei, conforme ele se referia, ou os princípios da lei no entendimento deles. Ananias o aconselhou, disse: eu mesmo tenho os pergaminhos copiados por Levi e vou lhe fornecer. Você vai se preparar primeiro. Você viu que toda mudança encontra dificuldades, encontra oposição.
Se a de Jesus está encontrando toda essa oposição, se prepara, porque para defender o Mestre, muita oposição vai se encontrar. Procurando Ananias, Saulo foi endereçado a um outro irmão, que também era do Sinédrio, chefe, aquele Gamaliel que havia pedido para que soltasse Pedro e Estevão e os outros. E nesse dia disse: é o último pedido que quero lhe fazer. Estou indo embora, tenho lido os pergaminhos do Mestre e tenho visto que estou equivocado. Vou me retirar para o deserto. Preciso pensar, preciso meditar. As minhas convicções podem estar comprometidas. E lá em Damasco ele se encontrava. Foi quando Ezequiel passou a Saulo todos os seus conhecimentos através daqueles pergaminhos. E Saulo, naquele primeiro momento, empolgado por aquela ideia nova de defender Jesus, de ir além do que os outros iam, se aproximou de uma sinagoga e já foi entrar em contrito com os fariseus, com o farisaísmo. Primeira grande decepção. Os fariseus não estavam preparados para a nova ideia e as contendas já surgiram. Orientado por Gamaliel, Saulo retirou-se. Gamaliel disse: Saulo, seria interessante que você se afastasse da cidade, procurasse um refúgio em um sítio, para você poder estudar melhor, raciocinar bem sobre as suas ideias, sobre as suas novas convicções, porque você precisa de se fortalecer na fé. A batalha vai ser grande, vai ser difícil. E assim fora feito. Afastando-se da cidade, foi para uma localidade um pouco longe, aonde fora recebido por dois amigos já de Ananias, que lá residiam. Receberam ele com bastante amor, com muitos cuidados, e passavam noites ao entardecer, geralmente, lendo, analisando os ensinamentos de Jesus, aquelas novas ideias. E um certo dia, Áquila, que era o personagem que eu havia recebido, contou que estava lá refugiado, que havia fugido de Jerusalém por conta das perseguições imputadas a seu pai, porque havia aceitado os ensinamentos do carpinteiro, conforme eles costumavam dizer, que era Jesus. E seu pai havia sido açoitado, já idoso, não resistiu e morreu. E o sentimento foi grande, tomado de medo e de apreensão. Áquila havia se afastado, estava no deserto, trabalhando, aonde pôde receber Saulo, um tanto quanto magro, muito barbudo, não havia o conhecido. E Saulo um dia, já conhecendo a história, sabendo que ele tinha autorizado as chicotadas no pai do amigo, se sentia numa situação desconfortável. Aqueles que estavam tratando dele ali, cuidando dele, amigos que receberam ele de braços abertos, era mais um dos que ele havia não só perseguido, como prejudicado diante do Evangelho de Cristo. E um certo dia ele perguntou: Áquila, se você tivesse a oportunidade de encontrar o verdugo que imputou tantas dores a seu pai, o que você faria? Ele disse: o que nos recomenda Jesus? Perdoaria. E ele disse: sou eu. Foi por minha culpa. Assumo a culpa de tudo o que aconteceu.
é claro que isso só acontece com espíritos novos, que já estão melhorados, que já entenderam realmente, profundamente, o que Jesus quer de cada um de nós e já estão em um patamar evolutivo melhor. Não é para qualquer um ainda. Dado um período de uns 3 anos, Saulo já bastante calejado do trabalho, rude, do sol escaldante daquele deserto, tomou a deliberação de voltar para Jerusalém. Gostaria de falar àqueles irmãos que combatiam o cristianismo que Jesus era o Messias enviado por Deus. Se reencontrar com Pedro, com os outros companheiros na casa do caminho, para começar uma nova etapa de luta e de trabalho. E assim o fez. Voltou para Jerusalém. Procurou Pedro, já doente, muito magro, muito sentido, diante das enormes dificuldades da falta de alimento, da falta de cuidado. Ele que tinha tudo na sua vida, se encontrava ali, necessitando da misericórdia alheia. É claro que se Pedro havia recolhido uma quantidade enorme de leprosos e deserdados de toda sorte, não iria negar assistência, mesmo àquele que havia autorizado que desse não sei quantas bastonadas lá, uma quantidade lá, em Pedro, quando havia prendido. Alguns dos companheiros não conseguiam recebê-lo. Não aceitavam aquele que até poucos dias era o seu maior perseguidor, ou seus maiores perseguidores, Saulo e os seus companheiros. Mas Pedro, uma alma, diríamos, nobre, já naquela época, muito nobre, né? O Galileu, aconselhou a todos que devemos agir conforme Jesus nos ensinou, amarmos uns aos outros e perdoarmos mesmo àqueles que nos impuserem dor e sofrimento. E Saulo não via a hora de poder entrar novamente nas sinagogas e lá combater com os fariseus, seus amigos. Até então, mal sabia ele o que esperava por ele. Se ele, como perseguidor, fora cruel, os outros ou eram da mesma forma ou mais. Eis que visitou a cidade, os lugares, matando as saudades, e um determinado dia entrou na sinagoga e foi dizer a seus companheiros de judaísmo de que estavam equivocados. Quase foi linchado. Não sabia o que fazer para se retirar daquele lugar. Foi quando uma voz chegou a seu ouvido e lhe disse: afaste-se daqui, Saulo, afaste-se daqui. Era Estevão, em espírito, evidentemente, que estava ali para auxiliá-lo naquela nova trajetória que com certeza ele ia precisar. É claro que Saulo era um espírito bastante forte nas suas intenções. Da mesma forma que ele defendeu até então o judaísmo, iria ele defender o cristianismo também. E ele afastou-se da sinagoga naquele momento e voltou a aconselhar-se com Pedro. E Pedro disse a ele: Saulo, muito cuidado, esse povo não está preparado ainda para receber essas novas ideias. Eu ficarei aqui em Jerusalém pregando
aos deserdados de toda sorte. E você foi escolhido, Saulo, a ir pregar aos gentios, a todos os povos mais afastados de Jerusalém, daquele berço aonde Saulo fora criado, apesar de ser de Tarso, por conta disso o nome Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso, como queira. Mas gostaria ele ainda de visitar um amigo do Sinédrio, por nome Alexandre, e dizer a ele dessas novas convicções que ele havia adquirido. E assim o fez. Chegando na casa de Alexandre, ele disse: não, trago novas convicções. Trago novas convicções. E debalde tentou demovê-lo. Não conseguiu. E Alexandre disse: será interessante que você busque aqueles pelos quais você defende hoje. E ele se afastou muito tristonho para a estrada e imaginou: vou passar pelo menos pela casa de meu pai. Alexandre já havia antecipado a situação, dizendo a ele que sua mãe faleceu de desgosto, seus irmãos se mudaram por conta das perseguições que a sociedade lhes impôs, das críticas, das zombarias, por conta do que aconteceu com você. E seu pai está retraído, recluso, sozinho em casa. E ele foi, ainda muito doente, muito fraco, e bateu na porta da casa do seu próprio pai, que somente pela voz já o reconheceu. E disse: meu filho, como que você está acabado? Quanto que nós trabalhamos, quanto que nós lutamos para que você se tornasse um doutor da lei, um grande entre a nossa raça, um dos maiores da nossa raça, da nossa casta. E ele disse: meu pai, eu estou doente, estou muito enfermo, nesse momento eu necessito de misericórdia e de caridade. Mas como é difícil nós entendermos isso. Como é difícil nós mudarmos a nossa opinião com relação às coisas, com relação àquilo que nós elegemos como verdade, como melhor. Não damos a nós a oportunidade de refletirmos sobre os nossos próprios pensamentos. E o velho, bastante sofrido, disse a ele: está pedindo misericórdia, está pedindo clemência no lugar errado. Fechou a porta e Saulo imaginou naquele momento que seguir a Jesus seria muito difícil mesmo. Por isso que o Mestre sempre nos disse: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e carregue. É uma cruz seguir as verdades do cristianismo. Mas muito maior era naquela época em que a ignorância não permitia que pudéssemos falar aqui abertamente dos nossos ideais, daquilo que consagramos como verdades. Jamais isso seria permitido, como aconteceu com ele mesmo, o próprio Saulo. Ao deixar as cercanias da casa de seu pai, um dos serviçais antigos, companheiro ainda da época de infância, surgiu com uma bolsa de dinheiro
apesar de tudo, estou lhe mandando esse dinheiro. E Saulo disse: eu não estou precisando de dinheiro nesse momento. Eu preciso de acolhimento, de aconchego. E seu pai, resoluto, só disse uma última coisa: vais pedir ao carpinteiro, aquele que você elegeu, para seguir. Fechada a porta, e saiu Saulo sem destino. É claro que, lembrando dos irmãos do caminho, voltaria a procurar Pedro, certamente, o que iria aconselhá-lo como seguir a sua trajetória de trabalho, e assim o fez. Olhando para esse quadro da nossa história, triste, mas interessante de vermos que um irmão que tinha um pensamento diante do amor de Jesus se transformou e se tornou um dos seus maiores, se não o seu maior defensor naquele momento, aonde enfrentou prisões e quantos e tantos açoites por conta da ignorância dos fariseus, no que culminou em Jerusalém com a sua degola. Quantas vezes que Jesus não tem batido na porta do nosso lar, do nosso coração, e nós fechamos as portas? Quantas vezes que o Mestre já não bateu na porta do coração de cada um de nós, e nós, inflexíveis e resolutos, não abrimos. É interessante nós refletirmos sobre esse chamamento do nosso Mestre, principalmente num momento de transição como esse que atravessa o nosso planeta, nossos irmãos, todos nós que enxergamos desordem de todo gênero, anarquias, desencontros, desperdício de toda ordem, desilusões, desonestidade. Lembremos que Jesus continua ainda a bater na nossa porta. Vamos abri-la. Se Moisés foi a porta de entrada do cristianismo, Jesus é a chave. Com ela, vamos abrir essa porta do farisaísmo que ainda existe em cada um de nós e trabalharmos não pelo melhoramento dos outros, do nosso próprio espírito que somos, e dia virá que só Deus sabe, não estamos aqui encarnados e vamos nos encontrar conosco mesmo e verificarmos que podemos ter melhorado, mas que poderíamos ter melhorado muito mais e às vezes não nos esforçamos tanto quanto necessário se fazia. Assim como Saulo, que de perseguidor passou a perseguido em benefício do Evangelho do Cristo, da sua implantação. Oxalá que um dia nós tenhamos essa coragem desse venerado irmão que dedicou o restante da sua existência na defesa do Evangelho do Cristo, dos humildes, dos necessitados de toda ordem, queira moral, queira material, enfim, e que até hoje o seu legado
nos impulsiona a pensamentos construtivos, de união e de perdão e de fraternidade uns para com os outros. Obrigado por isso. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar com todos nós.